No livro de Apocalipse, capítulo 15 e 16, encontramos uma das passagens mais solenes e impactantes de toda a Bíblia. Aqui, o apóstolo João recebe uma visão sobre os juízos finais de Deus, derramados sobre a terra antes do retorno glorioso de Cristo. Esses juízos são simbolizados por 7 taças da ira de Deus, entregues a 7 anjos, prontos para executar a justiça divina contra toda impiedade, idolatria e rebelião. Mas antes que as taças sejam derramadas, João vê uma multidão de vencedores, os que não se curvaram à besta, nem receberam a sua marca. Eles estão de pé junto ao mar de vidro, com harpas nas mãos, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Essa cena é o lembrete de que, mesmo no meio da ira, a misericórdia e a justiça de Deus permanecem perfeitas. Então, João vê o santuário celestial se abrir, e dele saem 7 anjos vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um recebe uma taça de ouro, cheia da ira de Deus. E a voz do Todo-Poderoso ecoa do templo, dizendo: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E assim, começa o derramar dos juízos finais. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, e surgem úlceras malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A humanidade que se rebelou contra Deus experimenta agora a consequência de sua própria corrupção. Essas feridas representam não apenas o sofrimento físico, mas também o resultado espiritual da desobediência. A podridão que nasce quando o coração humano rejeita a luz e abraça as trevas. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar. E o mar se transforma em sangue, como de um morto, e toda criatura viva que estava no mar morre. A criação geme sob o peso do juízo. O mar, símbolo da vida e da vastidão da terra, se torna agora um retrato da morte e da decadência. Deus mostra que até os elementos da natureza se curvam diante de sua voz. O terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e eles também se tornam sangue. E então, o anjo das águas declara: Tu és justo, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber. Deus é justo. Esses juízos não são atos de vingança cega, mas resposta divina à injustiça humana. Cada gota de sangue derramado por amor a Cristo será lembrada no trono do Altíssimo. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e o poder de queimar os homens com fogo é dado a ele. Os homens são abrasados com grande calor, mas em vez de se arrependerem, blasfemam o nome de Deus. Que cena triste e reveladora. Mesmo em meio à dor, muitos ainda preferem a rebeldia ao arrependimento. O coração endurecido é o maior sinal do juízo final. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se torna em trevas. Os homens mordem suas línguas de dor, mas ainda assim, não se arrependem de suas obras. As trevas aqui são mais do que ausência de luz. Elas simbolizam o caos espiritual, a completa separação da presença de Deus. É o momento em que o reino do mal começa a ruir diante do poder do Altíssimo. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. João vê então espíritos malignos, parecidos com rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles vão aos reis da terra, reunindo-os para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, o Armagedon. Este é o prelúdio da guerra final entre o bem e o mal. Mas, mesmo nesse contexto sombrio, Jesus deixa uma promessa poderosa: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Por fim, o sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma grande voz sai do templo, do trono, dizendo: Está feito! Seguem-se relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto tão grande que nunca havia acontecido desde que há homem sobre a terra. As cidades das nações caem, Babilônia é lembrada diante de Deus, e montes e ilhas desaparecem. O juízo de Deus chega ao seu clímax.
Tudo o que é falso e corrupto cai diante da santidade do Senhor. A humanidade entende, finalmente, que Deus é soberano sobre tudo. As 7 taças da ira de Deus nos lembram que o tempo da misericórdia não é infinito. Hoje, ainda há tempo para se arrepender, para buscar ao Senhor, para se afastar do pecado e se firmar na verdade. Mas um dia, o Cordeiro voltará, e cada alma estará diante do trono, para juízo ou para a glória. Que possamos estar entre aqueles que, como os vencedores do capítulo 15, cantam o cântico do Cordeiro, celebrando a vitória da justiça eterna. E você, o que pensa sobre esses acontecimentos? Você acredita que estamos próximos desse tempo profético? Já teve alguma experiência espiritual em que sentiu o poder de Deus te alertando, te chamando de volta? Escreva aqui nos comentários. Eu quero ler o seu testemunho. Se esta mensagem te abençoou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para acompanhar as próximas revelações do livro de Apocalipse. Além da bis, o descubra o invisível pela fé. Que Deus te abençoe e te fortaleça até o grande dia da sua vinda.